Pessoal, boa tarde. Aguardar só um pouquinho, tá? Só para o povo ir entrando aí. Vocês dois estão muito caxias. Tudo bem, né, Thiago? André, boa tarde. Vocês já deram uma lida aí no enunciado da contestação? Pessoal, vamos lá, vou começar, né? Parece que neste horário agora, os alunos que conseguem assistir já estão praticamente todos aqui, né? Então, dando continuidade aí, gente, ao nosso trabalho anterior,
Hoje a gente vai trabalhar com uma contestação, né? Essa contestação, ela é em cima, obviamente, daquele acidente de trânsito. Então, primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é o seguinte, que isso é o que acontece na prática, tá, gente? Como que eu posso falar isso com tanta convicção, né? Essa questão de que essas coisas acontecem na prática. Porque é o seguinte, eu trabalhei muito tempo como assessor e eu sei que às vezes o advogado, o autor, chega lá, aí tem uma versão, né, dos fatos. Depois, 10 minutos depois, chega lá o advogado requerido e tem outra versão completamente diferente, né, daquela que foi apresentada pelo autor. Assim é o dia a dia do escritório de advocacia também. O autor procura um escritório, chega lá, dá a sua versão dos fatos, o profissional que o atende tem, né, absorve aquela informação de uma forma e pega aquelas informações e dá um determinado enquadramento jurídico ali de acordo com aquilo que o advogado entende de direito, correto? E, obviamente, como eu disse também no dia lá da elaboração da petição inicial, o advogado, né, e aí é tanto do autor quanto do réu, ele não pode, não deve, né, acreditar tão somente na narrativa fática que é lhe trazida ali, né? Ele tem que buscar meios de prova, né, meios de provar aquilo judicialmente. Então, num caso de acidente de trânsito, né, como que a gente vai provar? A gente vai ver o boletim de ocorrência, vai ver os orçamentos, vai ver se teve testemunha. Aí, a partir disso tudo, né, o que ficou estragado no carro, quais que foram os danos, né, a partir de todo esse contexto é que o advogado vai começar a construir o seu raciocínio jurídico, né, vai começar a criar a sua peça inicial. Beleza. Aí a gente tem a versão do autor. Depois, né, igual eu disse também, essa questão de trânsito ela é muito polêmica, né? Geralmente quando não tem acordo ali no momento do acidente, as versões dadas, né, pelas partes são absolutamente distintas, né? São bem diferentes mesmo, tá? Então o requerido vai obviamente procurar lá o seu advogado e vai dar uma versão completamente distinta daquela que foi dada pela parte autora, né? Neste momento que o requerido procura o advogado, geralmente ele já está com a petição inicial em mãos, ele já foi citado, né? Então ele já tem conhecimento da ação. Aí ele recebe lá, né, a cópia da contestação, ou é entregue pelo Correios, ou então por oficial de justiça. Em posse dessa contestação, ele vai atrás do advogado. Aí o advogado vai ouvir a versão, né, dos fatos na perspectiva do requerido, né, e o que ele vai fazer? Vai imediatamente ter acesso ao processo e a respectiva documentação, a petição inicial com a respectiva documentação. Aí fica assim, um tanto quanto mais fácil, né, digamos assim, num primeiro momento, porque se o requerido estiver falando uma coisa que for absurda demais, aí você, como advogado, pode falar com ele, olha, mas aqui no processo tem isso, tem aquilo, né, tem aqui. Por exemplo, nesse caso, o boletim de ocorrência aqui está falando completamente diferente disso que você está me trazendo aqui. Enfim, né, ele vai ter ali elementos em mãos para ele eventualmente já contradizer o requerido, o seu cliente, né? Beleza. E essa conversa, gente, assim, é muito importante que entre o profissional, entre o advogado, a parte seja muito franca, tá? Igual assim, eu particularmente, eu prezo muito pela sinceridade. Às vezes, é melhor você perder um cliente do que ficar um disse e não me disse ali. Porque depois o cliente vai falar, não, mas eu te falei aquele trem
te falei que era assim, assado. Não, você tem que deixar tudo muito claro, né? Ó, tipo assim, nesse caso do acidente de trânsito, se o cara chegar lá e falar assim, não, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, né? Meu carro amassou só o teto. Você vai falar com ele, ó, se tiver lá no boletim de ocorrência falando lá que o carro deles estava com a frente completamente danificada, você tem que ser muito sincero. Você fala, não tem jeito, aqui, né, tá demonstrando aqui que a frente do seu carro está danificada e tal, né? Enfim, tem que ser muito franco. Um outro ponto que eu queria falar com vocês. A contestação, gente, ela é mais difícil, tá? Na minha visão, ela é mais difícil de ser elaborada do que a petição inicial, né? Por que eu falo isso? Porque você tem que contradizer aquilo que está sendo dito ali em seu desfavor, né? Você tem de desconstituir aquilo que está sendo dito em seu desfavor. Obviamente, para fazer essa construção, a elaboração de uma peça nessa perspectiva, ela evidentemente se torna mais difícil. Por quê? Para você desconstruir aquilo que está sendo dito em seu desfavor, você tem que, primeiro, entender bem aquilo que está sendo dito em seu desfavor, né? Aí você tem que analisar com muita perspicácia, né, a petição inicial e os respectivos documentos. Fazer uma análise ali minuciosa, né, e ver ali o que importa e o que não importa. E dentro daquilo que seu cliente trouxe para você e das provas que você tiver, você construir um raciocínio contrapondo aquilo que está sendo dito ali em seu desfavor. Então não é fácil, né? Assim, não é algo que demanda, que é elaborado com certa facilidade, não. Pelo contrário, né? É algo mais complexo, né? Uma outra questão também, né, em relação a essa questão da contestação, em relação à contestação, quando você vai elaborar a contestação, obviamente que o endereçamento da peça você já sabe. Então, por exemplo, aqui o Naí, né, se o André entra com ação de acidente de trânsito lá contra o Thiago, né, e o André vai entrar com a ação será distribuída para a primeira e para a segunda vara. Se for distribuída para a segunda vara, quando o Thiago receber lá a citação, vai estar lá o número do processo indicando que é a segunda vara civil, né? E inclusive vai ter o número do processo. Então, a pessoa vai saber tanto o número do processo quanto o juízo, evidentemente. Então, essas duas coisas vocês já tem que ter em mente, tá? Aí, beleza. A qualificação da parte, né? Como que é feita essa parte da qualificação? O seu cliente, você vai olhar lá, né? Se a petição inicial tiver qualificado o seu cliente direitinho, com tudo, né? Com endereço, telefone, enfim, com todos os endereço, CPF, profissão, estado civil, tudo. O que você vai fazer? Fulano de tal já qualificado nos autos. Se não, se você ver que está faltando dados ali e você quiser completar, aí você qualifica o seu cliente usando como parâmetro o artigo 319, inciso 2º lá do CPC, tá? Beleza. Então, gente, a questão é a seguinte, né? Uma outra questão também, né? Uma outra questão que a gente tem que olhar. Na contestação, cabe um pedido contraposto, né, gente? Cabe uma reconvenção ou não cabe, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Sobretudo nessas questões que envolvem acidente de trânsito. Então, neste exemplo aqui do André ter entrado com ação contra o Thiago, né? Aí vamos colocar que o André
coloca lá que o Tiago que foi o causador, né, foi culpado pelo acidente que trouxe prejuízos lá para o André. O Tiago, por sua vez, ele entende que o André que foi o causador do acidente e, portanto, é ele que deve arcar com os prejuízos que ele, Tiago, teve lá decorrentes do acidente de trânsito. Então, ele vai poder fazer um pedido contraposto, né, uma reconvenção. Então, assim, tenham muita atenção contra isso, em relação a isso. Por quê? Por isso que eu falo da complexidade da contestação, né? Porque a gente tem que se ater para essa questão. Se couber uma reconvenção, se couber um pedido contraposto, você vai contra-atacar os argumentos que estão sendo ditos em seu desfavor e vão atacar a outra parte com os argumentos que você entende que são os argumentos aplicáveis àquele caso ali, né? Então, você vai ter que ter aí duas linhas de raciocínio. Uma perspectiva defensiva e outra uma perspectiva de ataque, tá? Então, beleza. Dito isso, né, feitas essas considerações iniciais aqui, eu vou passar agora a leitura do enunciado da contestação. Aí eu quero que, se possível, vocês acompanhem aí com o material que eu disponibilizei, tá? Quem puder acompanhar, acompanhe aí. Quem não puder acompanhar, ouça com atenção que eu vou ler. Mas antes de começar a ler, eu gostaria de saber se alguém tem algum questionamento, gostaria de fazer alguma pergunta em relação a isso que foi dito até então. Então, beleza. Então, vamos passar aí para a leitura do enunciado, tá? Compareceram ao seu escritório de advocacia o senhor Bruno Marques e a senhora Amanda Batista, relatando os seguintes fatos. Que no dia 5 de junho de 2020, por volta da 1h30 da madrugada, transitavam com o veículo Fiat Estrada, de propriedade da senhora Amanda Batista, pela região central da cidade de Unai, que estava na rua Celina Frederico, com direção ao bairro Cachoeira, sendo que, no cruzamento da referida rua com a avenida Governador Valadares, houve uma colisão com o veículo VW Saveiro, cor vermelha, dirigido pela senhora Maria Taioba, que no momento da colisão o sinal de trânsito estava intermitente, razão pela qual teve muita atenção para adentrar na avenida e, inclusive, reduziu a velocidade, que não percebeu a presença do outro automóvel porque os faróis do referido carro não estavam acesos no momento da colisão. Fato este presenciado por um casal de namorados que passava próximo ao local no momento do acidente, que tomou conhecimento que a motorista do outro veículo possui problemas de vista, miopia, e não enxerga muito bem de longe, por isso deve dirigir sempre de óculos, mas no momento da colisão não os portava, que muito provavelmente, em razão de não estar de óculos, não viu o carro dirigido por Bruno e, consequentemente, deu causa ao acidente, que foram citados de uma ação movida pela senhora Maria Taioba, razão pela qual receberam a petição inicial, cuja cópia levaram ao seu escritório, que não concordam com os termos da exordial, haja vista que não condiz com a realidade, que o senhor Bruno não faz uso de bebida alcoólica e que as latas de cerveja que estavam vazias encontradas no veículo foram consumidas pela senhora Amanda, que não foi realizado teste bafômetro no momento do acidente, porque o aparelho estava com defeito, que o senhor Bruno compareceu ao hospital e fez exame de sangue, o qual constatou que não havia ingerido bebida alcoólica, conforme laudo que lhe entregou, que não concorda com o valor informado a título de dano material na petição inicial, isto porque no boletim de ocorrência constam as peças danificadas no veículo da autora e, com base no referido documento, ele fez novos orçamentos, sendo que o mais barato deles noticia que o conserto do carro dela ficaria em R$ 3.500, considerando as peças danificadas mais mão de obra, tudo nos termos dos documentos por ele levados ao seu escritório, que é de conhecimento público e notório que a senhora Maria Taioba é esposa de um dos comerciantes mais ricos da cidade, e ela trabalha no comércio do marido como funcionária,
mas também é proprietária, pois são casados no regime da comunhão universal de bens, conforme cópia da certidão de casamento. Que o casal, Bruno e Amanda, entendem que, na verdade, a culpa pelo acidente foi da senhora Maria Taoba e, por isso, ela deveria arcar com o conserto do carro deles que, nos termos dos orçamentos realizados, ficou em R$ 2.800, que não pretendem fazer acordo com a senhora Maria Taoba, que o senhor Bruno é vendedor autônomo e ofere renda mensal média de 2 salários mínimos, enquanto que sua namorada é dona de uma pequena loja de roupas e ofere renda líquida mensal de aproximadamente 3 salários mínimos, né? Diante dos fatos narrados pelo casal Bruno e Amanda, elabora a peça processual adequada para defender os interesses da sua cliente, considerando-se como sendo a inicial o padrão de resposta enviado pelo professor. Pois bem, gente, da contestação, a gente pode tirar inúmeras conclusões, né? Inúmeras conclusões. A gente viu, em primeiro lugar, que as versões, né, que a versão dos fatos é completamente distinta da versão dos fatos que foi passada pela parte autora, tá? Completamente distinta. Primeira questão, né? Então, do ponto de vista jurídico, né, o que é importante que está ali no enunciado, né? Olha só. Tornou-se incontroverso que o acidente ocorreu no lugar informado da inicial. Isso é incontroverso. Foi no cruzamento da Celina Frederico com a governador Valadares. Tornou-se incontroverso também que o sinal de trânsito estava intermitente, né? O requerido informou isso. Isso tornou-se incontroverso. Tornou-se incontroverso também, um outro ponto aqui que tornou-se incontroverso, que o acidente foi 1h30 da manhã, né? Ambos falaram que foi 1h30 da manhã. Beleza. Então, traçadas aí as questões incontroversas, vamos para as questões controversas, né? Que não estão de acordo com as versões, que estão contraditórias, né? De acordo com as respectivas versões. Primeira questão, o requerido fala que não foi ele que bebeu, que realmente havia 5 latas de cerveja no seu carro, mas que ele não bebeu, quem bebeu foi sua namorada. E ele conduziu o veículo e ele não estava sob efeito de álcool. Que ele não fez o teste de bafômetro, porque o bafômetro estava estragado, mas, contudo, todavia, ele compareceu ao hospital e fez lá o exame de sangue. Então, esse ponto tem que ser usado em favor do requerido. Por quê? Fala no enunciado que ele te apresentou lá um laudo, né? Um laudo elaborado pelo médico que fez nele um exame de sangue e constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, tá? Muito importante isso. Outra coisa que tornou-se controvérsia, gente, que é o princípio da concentração da defesa, tá? O princípio da eventualidade, que é o princípio, que são aí os princípios basilares de uma peça de resistência, né? Por que eu estou fazendo, neste momento, um levantamento dos pontos controversos e dos pontos incontroversos? Por quê? Porque tudo aquilo que for controverso terá que ser exaustivamente questionado na peça de resistência, por força do princípio da concentração da defesa, né? E é muito importante também para essas questões que envolvem aí uma defesa, uma contestação, é o princípio da eventualidade, que foi dito no enunciado também. O que o cara fez? Isso aí deve ser até deve ser feito a partir da orientação do advogado, inclusive, né? Então, se no inicial lá tem 3 orçamentos e fala lá que o conserto do veículo vai ficar em 5 mil, por exemplo,
que o advogado tem que fazer? Pegar o boletim de ocorrência, ver lá o que foi, o que estragou e tal, né? O advogado dos réus, né? E falar com os réus assim, esses orçamentos aqui estão, beleza, estão de acordo aqui com o boletim de ocorrência. Fala aqui que o carro da parte autora, por exemplo, né, teve a frente completamente destruída. E as peças que constam aqui são realmente as peças da frente do carro, né? Por outro lado, gente, isso é muito comum, especialmente tratando-se de Brasil, né, onde que a gente já conhece aí a fama do brasileiro. O que acontece? Às vezes tem uma colisão frontal ali, aí a pessoa pega e coloca lá tudo que está estragado no carro. E se tem uma seta lá quebrada na traseira do carro, o cara coloca, né? Se tem lá tipo assim, um negócio, um banco furado dentro do carro, o cara faz o orçamento lá para cobrar aquele banco ali na ação. Então, tem que ter muita atenção com essas questões, tá? Tem que ter muita atenção com essas questões, o advogado. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado da advocacia ele é concorrido.